eu ainda não vi aí o Álvaro, né, que entrou, Daiane também. E como eu estava falando, hoje na aula de hoje, ela é uma aula importante, por quê? Porque nós vamos falar do CPC 16. E o CPC 16, ele é complementar ao CPC 01, que é aquele que a gente viu lá sobre o valor recuperável, né? Que até caiu lá na nossa prova, e vocês viram que não tem grandes dificuldades, né? Mas eu não sei se vocês lembram lá no CPC 01, lá no alcance do CPC, que ele fala que que o CPC 01 ele iria alcançar todos os ativos da empresa, né, exceto os estoques. Não sei se vocês estão lembrados dessa questão lá. Por que, na verdade, o CPC 01 ele não vai atender os estoques? Porque existe o CPC 16, que no CPC 16 a gente vai trabalhar exatamente com os estoques. Como que a gente vai mensurar os estoques conforme a norma internacional de contabilidade? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E por que eu estou dizendo que é um CPC importante? Porque é um CPC que ele, corriqueiramente, ele cai no exame de suficiência, né? Então, ele pode cair a parte teórica, ele pode cair uma parte prática, né? Eu falo prática, assim, numérica. Então, como a gente está hoje na quarta-feira, e a prova de vocês já é na sexta, não dá tempo de eu dar aquele tanto de exercício e corrigir todos com vocês. Então, o que eu fiz? Eu já preparei, peguei, né, algumas questões de provas do CFC, né, que envolve o CPC 16, e trouxe para a gente poder resolver juntos até o final da aula, né? Nós vamos fazer, eu vou mostrar para vocês todo o conteúdo do CPC 16, o que trata, quais são as regras, né? E as normas que a gente tem que observar. E tem 3 exercícios para a gente poder fazer e nós vamos fazer juntos, ok? Combinado? Então, para a gente não perder tempo, eu já vou compartilhar aqui minha tela para a gente já ir para a parte que interessa. Vocês já estão vendo minha tela? Conseguem ver, gente? E conseguem me ouvir? Sim, sim, professor. Beleza. Então, olha só. Vamos falar aí do CPC 16, né? Vamos começar já, né? Já pelas definições, o que ele vai tratar, porque a gente sabe que ele vai falar, né? Que a gente vai tratar aí sobre a questão dos estoques, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, o que o CPC, o que a norma vai entender como estoque. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que estoque, ele é um ativo da empresa, né? E esse ativo, ele pode estar lá dentro do seu balanço patrimonial no ativo, né? E ele pode ser um ativo que você está mantendo ele para venda, né? Isso dentro do custo normal dos negócios, se você vende algum produto, né? Ou algum serviço. Esse ativo ele pode já estar pronto, né? Como para revenda, por exemplo, comprei mercadoria, vou vender. Ou ele pode também estar em processo de produção para venda, que no caso, por exemplo, poderia ser a nossa matéria-prima, né? Eu vou pegar toda aquela matéria-prima ali, vou transformar em um produto para eu poder vender. Isso também vai estar dentro dos estoques, né? Ou também a gente tem aqui os estoques em formas de materiais mesmo de suprimento, né? Que ele pode ser consumido, né? Ou transformado durante o processo ali de produção, né? Do produto ou também na própria prestação de serviço. Então, o conceito aqui de estoque, né, gente, para a gente, é um conceito que a gente já sabe, ainda mais vocês já passaram contabilidade de custos, né? Já tem um entendimento maior daquilo que no caso seria o estoque. Então, nós temos esses 3 principais tipos de estoques que são ativos, né? Que é aqueles que tá mantido para venda, né? Eu tenho o estoque lá, por exemplo, de produto acabado ou de material para revenda.
Eu tenho os estoques, que pode ser o de matéria-prima, que vai ser transformado ali, né, num processo de industrialização para venda, ou eu posso ter esses materiais de suprimentos, né, que vão ser consumidos ou transformados ali futuramente ou dentro do processo ali produtivo. Então, isso é a primeira coisa que a gente tem que saber em relação à questão dos estoques. Agora, como que nós vamos, que o CPC 16, o que ele diz em como nós vamos mensurar esse estoque? Isso para a gente que assim, é muito importante, essa tela aqui. Por quê? Porque o CPC, ele vai dizer, né, ele vai trabalhar só para isso, para poder falar para a gente como que a gente vai mensurar, e ele vai trazer uma regra simples para a gente, uma regra que a gente já conhece, porque ele vai evocar ali o princípio da prudência. Porque o que ele vai dizer para a gente? Que a gente vai mensurar os estoques pelo valor do custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Essa expressão aqui, né, que a gente tem, né, o valor do custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor, mas é muito parecido, né, com o conceito que a gente tem de teste de recuperabilidade, que a gente viu lá no CPC 01, né? Por que lá dentro do CPC 01 a gente não inclui, né, o próprio legislador, ele não inclui os estoques lá? Porque o CPC 01 a gente vai trabalhar com teste de recuperabilidade, que se um dia eu resolver vender aquele ativo, quanto ele vai valer. Mas quando a gente está tratando de estoque, a gente está tratando ali de produto para revenda, né, ou matéria-prima que vai ser consumida no processo ali de industrialização, o que vai acontecer? Quando a gente pega aquele estoque, né, e a gente vai oferecer para o mercado, aquilo ali vai virar uma receita que está dentro do processo ali operacional da empresa, e ele, na verdade, vai se realizar, ele não vai se recuperar, né? Então, por isso que o legislador, ele traz esses dois CPCs, ele separou ali o que é o CPC 01 com os ativos, né, de uma maneira geral, e trouxe o CPC 16 para a gente trabalhar somente o estoque. E aí vocês vão perceber que lá dentro do CPC 01, né, a gente fala o valor do custo, né, ou o valor de venda líquida, né? Isso, de venda não, fugiu agora aqui na minha mente, gente, me relembra ali o do custo realizável, o valor do custo ou o valor de venda líquida, né, que no caso seria o valor realizável, dos dois o menor. Aqui, dentro do CPC 16, a gente vai trabalhar com esse valor realizável líquido, que é a venda líquida mesmo, né? Então, dos dois, o menor. Quando acontecer, a gente vai ver para frente, né, que o valor realizável, né, ele for menor do que o custo, a gente também vai ter que reconhecer uma perda, né, da mesma forma que é lá no CPC 01, tá? Só que a gente vai reconhecer uma perda, né, por estimativa de valor realizável. A única diferença é a palavrinha ali, né, aqui do realizável líquido. É só isso que é diferente. E o próprio CPC, ele vai trazer aqui também para a gente, né, e a gente não pode confundir o valor realizável líquido com o valor justo, tá? Por quê? Dentro do CPC, ele diz que o valor realizável líquido, né, é o preço de venda estimado, né, no custo normal dos negócios, deduzidos custos estimados para sua conclusão e gastos estimados necessários para se concretizar a venda, ou seja, no caso aqui seria a nossa venda líquida, né?
O valor justo, gente, é diferente, que a gente já viu que ele é praticamente o quê? O valor de mercado, né? Então, gosto de trazer aquele exemplo lá do carro, né? Vamos supor que você está lá, você quer comprar um carro novo, e você foi lá na revista lá, Quatro Rodas, e no final tem lá a tabela FIPE, né? Então, você tem ali o preço daquele carro, tá? Então, vamos supor que a gente está tratando aqui de um carro que custe mais ou menos 150 mil reais, né? Um carrão. Então, vamos colocar aqui, isso é o valor de que carro hoje que custa 150 mil, gente? 150, 180 mil, aquele Tigo 8, que eu sou doida com um, mas não tem dinheiro para comprar. O Tigo 8 lá, 180 mil reais, o carro, né? Esse é o valor justo dele, que é o valor da tabela FIPE. Aí, o que acontece? Eu chego lá na concessionária para poder comprar, né? Se eu for lá comprar, aqui é o preço de mercado, valor justo, 180 mil. Aí vamos dizer, né, por exemplo, que isso acontece muito com financiamento de imóvel, né, que acontece bastante esse exemplo que eu vou colocar aqui. Vamos supor que eu sou funcionária pública, né? E por eu ser funcionária pública, aquela agência ali do carro, ela vai fazer o quê? Ela vai me dar um desconto. Por quê? Porque se eu não pagar, eu posso cobrar aquilo ali direto na folha do funcionário público, né? Acontece muito quando funcionário público, ele vai solicitar financiamento de imóvel na Caixa Econômica, né? Que eles têm um desconto. Então, vamos supor que aí esse carro, que era de 180, eu vou conseguir comprá-lo por 150 mil, ou seja, eu tive ali uma economia, né, de 30 mil. Então, a gente não pode confundir valor realizável líquido com valor justo, porque valor justo é valor de mercado e o valor realizável líquido é o valor real já líquido da venda. Por quê? O bem que eu estou adquirindo, e que é aquele carro, o valor justo dele é 180. Mas qual que foi o valor realizável dele lá? 150, porque eu tive aqueles 30 mil de desconto, né? Então, a gente percebe aí que são coisas distintas. Então, isso é um ponto importante. A gente não pode confundir valor realizável líquido com valor justo. Nem sempre o realizável líquido vai ser o valor justo, tá? Então, continuando aqui, né? Esse valor realizável líquido, ele vai ser a quantia que a entidade realmente ela espera realizar a venda ali daquele estoque, né? O valor justo não, ele vai refletir o valor daquele bem, né, ali no mercado, lembrando daquela regrinha que tem que ser numa transação não forçada, né, no mercado principal e tudo mais, né, naquela data da mensuração ali, tá? Então, a gente vê, né, que o primeiro, no caso, que é o valor realizável líquido, ele é um valor específico para a empresa, né, porque é o valor que eu realmente estou ali recebendo, realizando. O segundo não, porque o segundo ele vai estar ali no mercado conforme uma tabela. E a gente viu aqui no meu exemplo que nem sempre o valor justo é aquele que realmente vai acontecer a realização da venda daquele bem, né? Então, por isso que o valor realizável líquido, né, ele não pode ser igualado ao valor justo, né? E nem deduzido ali os gastos necessários ali para a venda. Tá? Isso aí, inclusive, tá lá no CPC 03, isso que eu tô dizendo aqui, tá? Agora, nós temos aqui uma outra definição que tá inclusive lá no CPC, que é o estoque. O que vem a ser estoque? O que a norma diz que são estoques, né? Diz assim, olha, os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejistas para revendas, terrenos e outros imóveis para revenda. Por quê? A gente pode estar falando de uma imobiliária, a gente pode estar falando, né, de um outro tipo de empresa também, né, que não somente aquelas que vendem bens ou bens, eu falo assim, né, mercadorias ou só produtos, né, industrializados.
Os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade. E incluem matéria-primas e materiais, aguardando utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens e materiais de consumo. Os custos incorridos para cumprir o contrato com o cliente, que não resultam em estoques, né, ou ativos dentro do alcance de outro pronunciamento, né, por exemplo, ativo biológico, que a gente não vai tratar aqui, devem ser contabilizados conforme o CPC 47, tá? Que é um CPC específico que a gente não vai tratar aqui. Mas os principais estoques é o que a gente vai tratar aqui e é o que são os mais comuns que a gente tem aí nas empresas em geral. Então, são os bens, né, destinados a vendas, bens de mercadoria ou produtos, né, esses produtos acabados ou em elaboração, né, ou em processo, né, de acabamento, incluindo as matérias-primas, né, os materiais ali que vão fazer parte do processo ali de produção. Isso que a gente vai entender como estoque, né? Então, aqui é só um resuminho para gente. O que vai compreender a conta aqui de estoque? O que nós vamos entender como estoque? Mercadoria para revenda, terreno e imóvel para revenda, produtos acabados, matéria-prima, produtos em processo, né? Componentes, embalagens, material de consumo, o custo também dos serviços ali, porque a gente, os estoques não são somente, né, gente, de mercadoria, mas a gente também tem as empresas aí prestadoras de serviço e a gente também tem esses custos aí de serviços, tá? Bem, falamos já, né, sobre o que é o estoque. Agora a gente precisa entender o que nós vamos entender como custo dos estoques. O que vai para dentro desses estoques, né? O que eu vou incluir no custo do estoque? Vamos ver também o que o CPC ele vai dizer para a gente. Essa tela é importante, inclusive também eu trouxe um resuminho para vocês verem também. Olha, diz assim: o valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição, isso aqui é importante, e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques à sua condição e localização atual. Então, por exemplo, o frete que está na compra da mercadoria faz parte aqui, né? Ele vai entrar dentro do custo. A gente vai ver isso daqui a pouco mais detalhadamente. Outro ponto que o CPC ele traz. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, preço que eu estou comprando a mercadoria, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis junto ao fisco. Ou seja, se eu comprei uma matéria-prima, se eu comprei uma mercadoria, todos os impostos não recuperáveis, né, eu vou incluir dentro do custo. Se ele for um imposto que seja recuperável, por exemplo, ICMS, tudo, esses eu não vou incluir no custo do estoque. Esse eu vou expurgar. É custo não recuperável, eu incluo. Entenderam isso? A gente vai ver isso também daqui a pouco de uma maneira mais clara. Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Ou seja, se eu tive custo com o transporte dessa mercadoria, se eu paguei um seguro, se eu tive que pagar o cara para poder, aqueles chapas lá, vamos supor, né, o chapa para poder tirar lá dos containers, né, por exemplo, do porto, né, para poder manusear aquela mercadoria ali, e isso também vai entrar dentro do custo dos estoques ali de mercadoria, estoques de produtos ali, tá? O que não vai entrar dentro do custo dos estoques? Descontos comerciais e abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Ou seja, esse tipo de desconto comercial, né, eu vou deduzir. Isso não vai fazer parte do custo ali do meu estoque de mercadoria.
Então, para a gente poder ter uma listinha, né, gente, sintetizado daquilo que a gente vai entender como o custo do estoque e o que não inclui o custo do estoque, a gente tem o preço da compra, que é a compra realmente que a gente fez da mercadoria, né, ou da matéria-prima, os impostos, né, exceto os recuperáveis a gente tira, o custo com transporte, com seguro, com manuseio e custos diretamente atribuíveis ali àquele próprio material, né? Aquela própria mercadoria. O que eu não vou incluir? Os tributos recuperáveis, né? E quais tributos recuperáveis que eu estou falando aqui? No caso de matéria-prima, ele seria o IPI, o ICMS, o PIS, COFINS, esses aí eu vou tirar do meu estoque, porque isso aí eu vou contabilizar numa outra conta, né, de impostos a recuperar, e eu vou poder compensar, né, esses tributos lá na frente. Por quê? Porque eles têm uma característica, né, de tributos não cumulativos, tá? Então, por isso que a gente vai retirar ele do custo ali do estoque. Ou esses materiais para revenda, né, que vai incidir normalmente aí o PIS, COFINS e a contribuição social aí, que também são impostos, no caso para revenda, não cumulativos, e os descontos, né, gente, comerciais e qualquer um outro tipo de abatimentos. Então, isso aqui tá fora do custo do estoque. Outros custos, gente, agora aqui a gente falou dos custos, né, que são incluídos e custos que não são incluídos, o que a gente tem que tirar ali do custo do estoque, né? Além desses tributos aqui, né, recuperáveis e dos descontos comerciais e abatimentos, a gente tem outros itens, né, que o CPC traz lá no ponto 16, que a gente não pode incluir no custo do estoque, tá? Ou seja, são itens não incluídos no custo do estoque e têm que ser reconhecidos como despesa no período, ou seja, é despesa mesmo. Primeira coisa, valor anormal de desperdício de material. O que vem a ser, gente, valor anormal, né? Isso aqui é até um ponto de atenção, porque o que poderia ser anormal, né? O desperdício ali. Vamos pensar na prática. Vamos supor que nós somos uma empresa moveleira, tá? Então, a gente produz mesa. Então, vou pegar uma chapa, assim, né, toda quadradona, para eu poder fazer uma mesa redonda. Então, se eu for fazer uma mesa redonda, né, tô aqui nesse quadrado aqui, e eu vou fazer um corte aqui, assim, um círculo, né, um círculo para eu poder cortar para fazer a mesa, concorda? Então, tudo aquilo que está fora aqui do círculo, né, dentro dessa chapa, é uma perda, porque eu não vou utilizar. E essa perda que eu tenho ali é uma perda comum, é uma perda normal que faz parte do processo produtivo, tá? Então, isso a gente vai considerar como perda normal. E o que nós vamos considerar como uma perda anormal? Uma perda que, assim, não está dentro ali daquele contexto. Vamos utilizar o mesmo exemplo. Eu tenho aqui a placa aqui, grandona aqui, para eu poder fazer a mesa redonda, né? Então, eu vou vir aqui e vou começar a fazer, vou cortar aqui a mesa, né? Vou pegar a serva, aí acontece com alguma coisa comigo, eu espirro, quando alguém me dá um susto na hora que eu tô cortando aqui, aí em vez de eu fazer o círculo, aí eu venho aqui, corto o negócio todo torto, né? Eu posso até tentar recuperar, fazer uma mesinha pequenininha aqui, mas o resto aqui, todinho, praticamente toda a chapa, eu vou perder. Por quê? Porque houve aqui, né, um erro que na hora que deu cortar, em vez de eu cortar um círculo aqui, eu acabei fazendo quase que um S aqui, né? Então, essa perda aqui que ficou fora, né, tudo aquilo ali é uma perda anormal, porque não é uma perda que a gente está esperando que ela aconteça normalmente ali, tá? Aquele desperdício. Então, isso é o que a gente vai chamar de anormal. Então,
Se, por exemplo, isso alguma questão e tudo cair e falar sobre essa questão do desperdício anormal, é isso, tá? Lembre dessa questão aí do desperdício anormal. Então, esse tipo de desperdício anormal, a gente reconhece ele como despesa, tá? Porque o desperdício normal, ele entra ali dentro do custo do estoque normalmente. O anormal, a gente expurga e reconhece como despesa no período, né? Mão de obra também é despesa do período, alguns outros insumos ali de produção, né? Gastos com armazenamento, né? É despesa, exceto, isso aqui também a gente precisa entender que é exceto, né? Que está aqui a menos, que sejam necessários ao processo produtivo entre uma ou outra fase, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma empresa agrícola, né? E eu tenho ali uma plantação de milho e eu vou fabricar o fubá. Então, eu faço a colheita do milho, estoco ele ali, armazeno ele para que ele possa passar para a próxima fase de produção, que é ali fazer aquela transformação do milho em farinha. E esse armazenamento aí, eu vou incluir ele como estoque. Agora, eu já transformei ele todo ali como a farinha ali, né? A farinha de milho ou fubá, que seja lá, ele tá lá armazenado, esperando para poder ser vendido. Esse aí eu vou considerar como despesa. Então, gastos com armazenamento é somente se estiver ligado ao processo de produção, tá? Despesa administrativa, gente. Qualquer despesa administrativa que não vai contribuir, né, ali com o estoque, né, para que ele esteja ali naquela condição e o local atual, é despesa administrativa e a gente vai expurgar. Não vai considerar ele dentro do custo do estoque. E despesa com comercialização, né, incluindo a venda, a entrega, né, ali do serviço para o cliente, é tudo despesa. A gente não vai incluir no custo do estoque. Beleza? Então, olha só, outro resuminho aí para gente. Itens que não são incluídos nos custos dos estoques, além lá dos impostos, né, recuperáveis e os descontos dos abatimentos que a gente já disse. O que não entra? As perdas anormais, os gastos com armazenamento, exceto se necessário ao processo produtivo, né? As despesas administrativas e as despesas ali com comercialização, né? De venda e entrega para o cliente, tá? Então, nada disso a gente vai incluir no custo do estoque, ok? Entendido? Bastante informação, né? Então, gente, a gente já entendeu o que é o estoque, né? Primeiro, o que é ali o estoque, né? O que é o ativo, que são os ativos ali, como que a gente vai mensurar, né? O que é o custo, o que vai entrar no custo, o que não vai entrar no custo, né? E agora a gente também precisa entender que o reconhecimento disso, né, desse custo desse estoque, quando que ele vai ser reconhecido na despesa lá no resultado, né? Que vai ser quando esses produtos, né, que estão lá no estoque, eles foram vendidos, né? Porque aí ele vai ser vendido e aquele custo ele é escriturado e a gente vai reconhecer ali como CMV, como CPV, né? E em contrapartida reconhecendo a receita ali que da venda, né? Então, todas as vezes que a gente tiver a realização líquida desse estoque, né, que é a venda efetiva do estoque, a gente reconhece a realização e, em contrapartida, a gente reconhece também, né, a despesa, né, da realização mesmo do custo do estoque, ou, inclusive, a perda ali, né, se houver, como eu dei lá naquele exemplo, né, do carro, que a realização ela foi menor ali que o valor justo, né? E a gente não pode ter os ativos reconhecidos, né? Dentro do nosso balanço, né? Isso é para qualquer tipo de bem, maior do que os valores ali realizados. Isso lá, tanto para o CPC 01 quanto aqui também para o CPC 16. Beleza?
Agora, vamos à parte prática, né? Para a gente poder entender como que isso pode cair na prova para vocês, né? De que maneira que eles podem cobrar essa informação aí de vocês. Vamos para essa primeira questão aqui, que diretamente ela até é recente, né? Vamos colocar assim, 2017, ela não tem tanto tempo assim, né? E é até essa aqui é uma questão mais longa, né? De uma questão que caiu lá na prova do CFC. Vamos ver aqui se vocês vão conseguir raciocinar dessa questão e resolver com a informação que eu já dei aí para vocês, né? Que a gente viu aí, olha. A questão diz assim: uma sociedade empresária comercializa equipamentos de informática. Em 31 de 2 de 2016, apurou o saldo da conta de mercadorias para revenda no valor de R$100 mil, formado por 50 notebooks. Até então, o preço de venda praticado pela sociedade empresária era de R$3 mil cada unidade. Diante do encalhe do estoque desse modelo de notebook, a sociedade empresária realizou uma pesquisa de mercado e identificou que os seus concorrentes estavam vendendo o mesmo notebook por R$ 1.500 a unidade e imediatamente reduziu seu preço de venda para esse valor. Os vendedores da sociedade empresária recebem 10% de comissão sobre as vendas, né? Na mesma data, o fornecedor dos notebooks para a sociedade empresária foi consultado e informou que estava comercializando o mesmo modelo de notebook por R$ 800 cada um no atacado. Considerando apenas as informações apresentadas e de acordo com a NBC-TG 16 ou o CPC 16, que é a mesma coisa, estoques, a sociedade empresária apresenta valor contábil do estoque em 31 de 12 de 2016 no valor de quanto? Olha só, ele pediu o valor contábil ali do estoque, né, gente? Então, a primeira coisa, quando vocês estiverem fazendo prova no domingo, leem a questão com calma. Leem com calma. Leem uma, lê duas, lê 3 vezes, mas leem com calma. Leem, parem todas as vírgulas, ponto final, para que vocês consigam entender e compreender o que a questão está te falando, né? Primeira coisa, cabeça fria e leitura tranquila para vocês entenderem a prova, tá? Então, olha só, aqui a gente tem a informação que o valor da revenda que ele tem lá de revenda é de 100 mil, né? E que ele tem 50 notebooks, né? E que ele passou a vender esses notebooks, né, gente? Ele viu que o mercado, ele estava valendo R$ 1.500 e ele imediatamente passou, né? A vender também por R$ 1.500. E ele paga aos vendedores, né, 10% de comissão sobre essas vendas. Então, o que a gente precisa, primeira coisa a gente precisa fazer? Vamos calcular aqui o valor do preço aqui, né, da venda aqui, 50 notebooks por R$ 1.500. Quanto que isso vai dar aqui, aproximadamente? 75 mil, né? Vou pegar aqui, olha, o valor do custo, 100 mil, o valor realizável líquido, né, gente? O que é? Estou deixando aqui para vocês, que é o preço de venda menos o custo dessa venda. Então, nós temos 50 aqui notebooks no valor de R$ 1.500, que deu 75 mil. E sobre essa venda de 75 mil, ele paga 10% de comissão para o vendedor, que é R$ 7.500. Então, o valor realizável líquido aqui, né, dessa venda, né, desse estoque dele, é 75 mil, que é o valor realizável líquido, menos aquele ali que é o imposto, que é a comissão, que é despesa, né, que a gente precisa tirar aqui do valor realizável, que é 67.500. Essa diferença aqui para os 100 mil,
que ele tem registrado lá no estoque, né? Seria como se fosse, né, gente? Não é, mas é como se fosse o teste de impairment, né? Mas que, na verdade, aqui é o valor realizável líquido. A gente está vendo que os notebooks estão registrados por 100 mil e que, na verdade, o preço dele de mercado é 67.500. Então, o que ele precisa fazer? Criar, né, uma provisão lá, uma estimativa para a perda do valor realizável líquido. Então, ele tem que fazer esse registro no valor de 32 mil, né, e 500, onde vai ser debitado lá no resultado e creditado numa conta redutora lá também desse estoque e deixando, né, esse estoque no valor líquido de 67.500. É muito parecido com o impairment, né? E se a gente for aqui ver as opções que a gente tem aqui na questão, qual que seria a resposta correta aqui? Seria a letra B, que aqui, olha, ele perguntou assim, considerando-se apenas informações apresentadas e de acordo com o NBC TG 16, estoques, a sociedade empresária apresenta o valor contábil de estoque no valor de 67.500, pois deve-se reconhecer a perda de 32.500, considerando-se o valor realizável líquido. Tá? Então, se a gente pega os conceitos que já estão lá dentro do CPC, aqui que a gente já viu, é uma questão já ganha. Olha para você ver as outras opções que a gente tinha aqui, olha. 40 mil, pois deve-se reconhecer a perda no valor de 60 mil devido ao valor praticado atualmente pelo fornecedor. Por que você vai se basear no fornecedor, sendo que você já comprou, você tem que basear no preço de mercado de venda. Então, essa aqui já estaria fora, né? A letra C, 135 mil, pois deve-se considerar o preço de venda atualmente praticado líquido das comissões sobre vendas. Por quê? Porque aqui ele pegou os 3 mil vezes o 50 notebooks, só que aqui embaixo ele está dizendo, né, que imediatamente ele reduziu o preço de venda. Então, essa aqui também não poderia ser, né? A letra D, 100 mil, pois deve-se considerar o custo de aquisição dos 50 notebooks praticado pelos fornecedores. Se fosse essa aqui, não existiria o porquê de existir o CPC 16, que ele vai tratar justamente sobre isso, da mensuração e da atualização dos valores do estoque, né? Então, essa aqui estava no papo, que era literalmente aqui a letra B. Entendido? Deu para poder entender aqui mais ou menos essa questão? Vocês estão me ouvindo, gente? Professora, eu tô tentando entender, não entendi não. Não entendeu? Mesmo aqui assim, olha, com essa resolução aqui, olha, a gente tem um valor de custo que era de 100 mil, né, dos estoques aqui, ó. O que a questão ela está dizendo? Que a empresa aqui, né, a sociedade empresária, ela tinha uma conta lá de mercadoria para revenda e que em 31/2/2016 ela estava no valor de 100 mil. Esse estoque ele estava composto por 50 notebooks, que até então, né, o preço ali de praticado ali de venda era 3 mil reais cada unidade que ela estava praticando. Só que esses notebooks ficaram encalhados, ela não conseguiu vender nesse modelo. E aí ela começou a se perguntar por que eu não vendi esses notebooks? E foi fazer uma pesquisa no mercado. E ela viu que o preço dela estava muito acima do que o mercado estava praticando, né? Que ela estava vendendo por 3 mil e o mesmo modelo estava sendo vendido pelos outros fornecedores, concorrentes, né? Por 1.500, pela metade do preço, né? Ou seja, o valor de mercado dele, o valor de realização dele, não era mais 3 mil, era 1.500. Então, ela imediatamente ela reduziu o preço porque ela viu que aquele estoque dela estava super valorizado. Então, passou a vender por 1.500, tá? E outra informação que ele traz aqui
é que ele paga para os vendedores 10% de comissão sobre as vendas, tá? E aí, ele trouxe uma outra informação aqui somente para poder confundir o candidato, que ele fala assim, na mesma data, o fornecedor dos notebooks para a sociedade empresária foi consultado e informou que estava comercializando o mesmo modelo de notebook por 800 cada um no atacado, né? Ou seja, ainda, né, que essa informação aqui fosse relevante, seria relevante para ele ver mais uma vez que o custo de venda dele, que estava 3 mil, estava muito acima do mercado, porque até para compra ele estava, de um fornecedor direto, ele estava por R$800, né? Mas essa informação aqui não vai impactar no caso aqui para a gente poder encontrar o valor contábil. E a questão, ela te pergunta, né? Ela te fala para você considerar o que a gente tratou dentro do CPC 16, que é a mesma NBCTG 16, né? A questão dos estoques. Ela te pergunta qual que é o valor contábil do estoque em 31/12. Então, o que eu fiz aqui? Olha, o valor do custo é 100 mil, porque eu já tenho essa informação aqui que ele me falou, que o valor da revenda, né, que o saldo da conta de mercadorias já era de 100 mil, que é o custo. Tudo que está lá na conta de estoque é o custo de aquisição. Então, ele é de 100 mil. Eu tenho 50 notebooks, né? Esses 50 notebooks, eu vendi ele por R$1.500, que eu não mudei imediatamente o preço. Porque eu vi que a realização dele, ele não seria mais em 3 mil, mas sim 1.500, porque estava com preço acima do mercado. Então, eu vendi o notebook, 50 notebooks, a R$1.500, que deu 75 mil, que foi o valor realmente que eu vendi, que foi a realização desse estoque efetivo, foi 75 mil, e não os 100 mil como eu estava esperando, né? Os 150 mil lá que eu estava esperando. Dentro desses 75 mil aqui, eu paguei 10% de comissão para o meu vendedor, né? E o CPC, ele diz que o valor realizável líquido, ele é o preço de venda menos o custo da venda. Então, o preço de venda foi 75 mil. O custo que eu tive para realizar a venda foi o que eu paguei de 10% de comissão para o vendedor. Então, 75 mil menos 7.500, eu tenho um valor aqui realizável líquido de 67.500. Esse é o meu valor realizável líquido. Esse é o meu valor de verdade que eu tinha, que meus estoques valiam. 67.500 e não 100 como ele estava registrado. Então, o que eu preciso fazer nesse caso aqui? Eu tenho que reconhecer uma perda para o valor realizável, no valor de 32.500. Por quê? Porque o meu estoque, né, o meu custo lá do estoque, ele estava super valorizado. Ele não estava conforme manda o CPC, que a gente tem que avaliar os estoques pelo o valor realizável líquido, ou seja, o quanto ele vai realmente valer quando eu for vender. É a mesma coisa no caso lá do impairment, né? Só que lá no impairment a gente escolhe se é o valor realizável ou se é o valor justo, né? Dos dois o menor. Aqui não, aqui é o valor realizável mesmo, é a venda, tá? É a venda, quanto eu vou vender. E aí, por isso que a gente vai reconhecer 67.500, né, no valor do estoque e reconhecer 32.500 de perda, sendo a resposta correta aqui a letra B. Entendeu, Tiago? Ah, professor, ainda tô com dúvida aqui ainda, porque minha cabeça bugou ainda lá naquele estoque lá de 100, com aquele valor de 50 notebooks. O que bugou aqui? Porque se são 100 mil o valor, o saldo de conta de mercadoria, né? Eu tô entendendo que esse 100 mil é o custo, formado por 50 notebooks, o que daria 2 mil cada notebook. É isso aí que não tá entrando na minha cabeça. Tá, mas esse aqui você não precisa do custo unitário aqui desse notebook, né? Você já tem o custo dele, que é 100.
E você também tem aqui o preço, o valor realizável dele, que ele até então, né, estava estimado em 3 mil, mas ele viu que 3 mil ele estava estimando para cima, e que na prática ele é 1.500. Então, não tem como você vender os 50 notebooks por 2 mil, que se fosse o custo 100% dele, só o custo. Nem pelo custo você não está conseguindo mais vender. Você só vende ele por 1.500. Abaixo do custo. Por quê? Porque houve uma perda do valor realizável dele. Neste caso, no caso, seria que a empresa tomando prejuízo, senhora? Prejuízo. Por isso que ela tem que reconhecer a perda. Inclusive, está aqui, olha, 67 mil, pois deve-se reconhecer perda de 32.500, considerando-se o valor realizável líquido. Entendi. Entendi. Outra beleza. Entendeu? Então, o segredo, gente, é ler e interpretar tranquilamente a questão. Tá? Agora vamos para uma outra aqui. Que essa aqui é mais teórica daquilo que a gente viu, né? Olha, vamos ver lá. Olha, de acordo com a NBCTG 16, né, que é o meu CPC e estoques, julguem os itens quanto à inclusão no custo dos estoques e, em seguida, assinalem a alternativa correta. Aí, esse aqui, o que vocês precisariam aqui, né? Daquela tabelinha que eu já mostrei para vocês lá. O que entra no custo, o que não entra no custo, que a gente já falou. Despesa administrativa, que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atual. Isso entra no custo? Entra, gente, no custo? Não. Despesa administrativa não entra no custo. Então, essa aqui não entra. Não. Despesa de comercialização, incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes. Entra no custo? Também não. Também não. O preço de compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis, eles entram no custo? Sim. Sim. Por que ele entra no custo? Porque são tributos não recuperáveis. Porque se fosse tributo recuperável, a gente tinha que excluir, né? Então, até agora, 2 não e 1 sim. 4. Os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Isso entra no custo do estoque ou não entra? Sim. Custo de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados e materiais e serviços. Entra, professor. Entra no custo. Valor anormal de desperdícios de materiais, mão de obra ou outros insumos de produção. Entra no custo? Não. Não, por quê? Valor anormal do desperdício. Se fosse valor normal, entraria, né? Então, vamos ver o que ele está perguntando aqui, olha. Não estão incluídos no custo dos estoques, porém são reconhecidos no resultado do período. Os itens. Então, é o item 1, o 2 e o 5, né? Então, a resposta certa é a letra D. O 1, o 2 e o 5. Ou seja, uma questão super fácil, meramente teórica. Meramente teórica, a teoria é fácil, tranquilo. Caiu uma questão assim para você, está no papo, né? Então, aqui é não, não, sim, sim, não. Resposta correta, letra D. Então, vamos para mais um aqui e o último agora, já com um outro exemplo, né? Numérico, de valor mesmo, né? Para vocês ir calculando aí para poder saber o que entra, o que não entra. Uma sociedade empresária comercial realizou a aquisição de mercadorias para revenda.
Em seus registros constam os seguintes dados relacionados aos itens adquiridos, né? Frete sobre a compra de mercadoria 400, gasto com divulgação 100, gastos estimados necessários para se concretizar a venda 300, o preço de venda 1.600, tributos adicionais decorrentes da aquisição de mercadorias não recuperáveis e não incluídos no valor de aquisição 200, tributos recuperáveis incluídos no valor de aquisição de mercadoria 160 e o valor da aquisição da mercadoria R$1.000. De acordo com a NBC-TG 16 estoques, o custo de aquisição dessas mercadorias é de... O que a questão ele está te pedindo aqui? Para você calcular o custo de aquisição. Ou seja, o que você vai fazer? Pegar a teoria e colocar ela aqui em número, né? Então, vamos lá. O que entra no meu custo de aquisição do estoque? Primeira coisa que vai entrar, né, gente? O valor da aquisição de mercadoria. R$1.000 aqui, certo? O que entra mais? O frete que eu gastei para poder trazer a compra dessa mercadoria, ela também vai entrar, né? Então, aqui eu tenho que frete sobre a compra de mercadorias. R$400. Gastos com divulgação, entra? Não. Por quê? Isso aqui é despesa administrativa, né? Eu divulguei ali para eu vender despesa administrativa. Gastos estimados necessários para se concretizar a venda, R$300. Entra? Não. Não, por quê? Despesa administrativa, isso aqui também, né? O preço de venda, entra, gente, no estoque? Não entra. Preço de venda é receita, não tem nada a ver lá, né, diretamente ali com o estoque. Então, esse aí também a gente não vai considerar. Tributos adicionais decorrentes da aquisição de mercadorias não recuperáveis e não incluídos no valor de aquisição. Entra? Sim. Sim, né? E esse aqui, ó, tributos recuperáveis incluídos no valor de aquisição das mercadorias. Ele entra? Não. Não. Então, esse aqui, como ele foi incluído no valor de aquisição da mercadoria, o que eu tenho que fazer com ele? Recuperar ele posteriormente. Expurgar ele ali, porque ele não pode entrar no custo, né? Porque o tributo ali é recuperável. E aqui ele está te falando que está no valor da aquisição da mercadoria. Então, dentro desses 1.000 aqui, tem esses 170. Então, eu tenho que tirar os 170, porque ele está indevido aqui dentro dos 1.000. Então, se na questão ele te falar, né, que esse tributo aqui recuperável está incluído no custo de aquisição, isso você tira. Se na questão falar que os tributos recuperáveis não estão incluídos ali, né, no custo de aquisição, aí você não tira não, né? Aliás, ele nem vai entrar, porque ele vai estar em outra conta. Essas né? perguntas sacanas, viu, professor? Ó, pra você ver, você passa direto, você não perceber, se incluir, dizer uma palavrinha. É por isso que eu falei desde lá no início. Vocês vão fazer prova sábado, e para vocês fazerem uma boa prova, tem que ter tranquilidade, tem que ler com atenção e ler assim, ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes e parar para poder entender. Por quê? Porque essas questões de múltipla escolha e tudo, eles vão pegar a gente, né? Pega ali o aluno quando ele realmente estiver distraído. Então, e ver também se vocês entenderam o conteúdo do CPC, porque ele fala que os tributos recuperáveis, né, eles não podem estar no custo da mercadoria. Então, se aqui o tributo recuperável, ele está incluído, ele tem que sair. O problema é que essas perguntas não é nem para saber se a gente sabe ou não sabe, isso aí é para derrubar candidato mesmo, porque você sabe que você sabe a matéria, a gente joga uma dessa daí, te derruba. Então, assim,
Aí, olha, vocês podem ver que na parte aqui de cima, no outro, né, ele fala bem claro que, olha, não recuperáveis e não incluídos no valor da aquisição. Aqui embaixo ele já falou que o tributo ele é recuperável e ele está incluído no valor da aquisição, né? Então aqui, gente, não precisava nem de fazer muito cálculo na hora se você estivesse fazendo essa prova aqui, não. É o 1.000 mais 400 mais aqui 200 menos 170, né? E pronto, vocês iam chegar exatamente aqui no valor. É o 400 dos fretes, mais 200 dos tributos não recuperáveis, mais os 1.000 aqui, né, das aquisições de mercadoria, menos 170 dos tributos recuperáveis incluídos na compra. O valor total do custo, 1.430. Resposta aqui, letra B. Eu ia cair igual o patinho na letra D. Aí, ó. Pois é. Então, não é que vocês não saibam, e não é que as questões são questões difíceis, fala, nossa, eu não dou conta e tudo. Não é. É questão de atenção, é questão de tranquilidade, né? É questão de estar ali focado, de respiração. Tem que respirar, gente. Respira, não se afobem, né? E façam uma boa prova, porque vocês são totalmente capazes, vocês conseguem, né? Absorver bem aí o que a gente ensina, a gente fala o que o próprio CPC, né, ele está dizendo, e você tem condições de fazer assim uma excelente prova, de verdade. E eu estou aqui na torcida aqui para vocês, né, para vocês poderem, né, arrasarem lá na prova no sábado, no domingo, se Deus quiser. Barriga até dói. Valeu. Não sei a sua, Jaime, mas a minha tá doendo. Nossa, Deus, eu tô fritando o cérebro aqui igual não sei o quê. Nossa, não tô nem pensando nessa prova. Eu tô tô estudando pra ela, mas assim, você começa a estudar, na hora que você chega nas questões, que assim, você vira e fala assim, uai, eu não tô entendendo essa questão. Na hora que você vai e fala assim, não, tem certeza que é essa aqui. Na hora que você vai ver o resultado lá, não. O maior problema dessas provas é que você fala assim, não, essa aqui tá certa. Aí quando você vai ver, seu raciocínio não tá certo. Aí você já fica assim, essa aqui é essa de baixo, não, é a letra C, é a letra D. Aí ferra tudo. A Consuplan, ela é brincadeira, viu? Nossa, Deus, ela gosta de pegar a gente na curva. Pois é, gente, mas é ter tranquilidade, viu? Tem tranquilidade, ler a questão, né? 2, 3 vezes, se for necessário. E vocês vão fazer uma excelente prova, vocês vão ver. Amém. Esperamos, viu, professora? Eu também espero, de verdade. Professora, eu estava fazendo uma questão de controlada e controladora. Essas como é que fala? Demonstração consolidada, né? Eu tô lá olhando, fiz a questão toda. Na hora que eu reparei, eu errei por causa que eu não tirei um investimento que estava tendo de uma controladora em cima da controlada lá na parte mesmo de investimento. Eu falei, mas por que eu tô errando esse trem que eu não tô sabendo, né? Fui ver o vídeo e falei assim, lá no período a gente já falou o que elimina, o que não elimina. Vai pegar na curva. Pois é, vocês vão fazer boa prova, se Deus quiser. Viu? Então tá, gente, a gente fica por aqui. Eu vou mandar esse slide aí para vocês e também a gravação da aula. Tá bom? Obrigada, professor. Nada, boa prova para vocês. Obrigado. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.